Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner da ProSol e hoje, na videoaula de hoje, iremos falar sobre uma coisa muito importante do momento aí, que é a mudança no DARF de imposto de renda e, consequentemente, mudanças na DCTF Web, né? Então, vamos conversar bastante sobre isso, vamos conversar como isso vai impactar no RH das empresas, no departamento pessoal, né? E na rotina, né? Quem tem escritórios contábeis, quem trabalha em escritório contábil impacta diretamente com o cliente. Quem trabalha em empresas impacta em vários setores, pois vai ter mudanças no jeito de recolher e no jeito de elaborar esse DARF de imposto de renda. Então vamos lá, pessoal. Então, assim, para frisar, né, mudanças no recolhimento do imposto de renda pessoa física, pessoal. O DARF, esse DARF que a gente conhece há mais de 40 anos aí, pessoal, é o tradicional DARF de recolhimento do imposto de renda. Em algumas situações, a partir de maio, junho agora, ele vai mudar. Ele não vai mais existir, certo? Vai mudar a forma de recolher. Então, vocês que estão acostumados com esse DARF há muitos e muitos anos, a enviar esse DARF para o cliente de vocês, ele vai acabar. Vamos ver como que vai ser isso, pessoal? Atrelado a essa mudança no DARF, atrelado a essa mudança no recolhimento, o que vai entrar? Uma mudança significativa na DCTF Web. A tradicional DCTF Web, em que a gente recolhe as contribuições previdenciárias da empresa, as contribuições dos contados do trabalhador, dos sócios, dos autônomos, a parte patronal, mudando a forma de recolher o desconto do imposto de renda, vai impactar na DCTF Web. Vamos ver? Imposto de renda retido na fonte, pessoal. O imposto de renda retido na fonte decorrente dos rendimentos do trabalho serão informados no e-social e passarão a ser declarados e recolhidos na DCTF Web. Pessoal, olha que mudança significativa, tá? Então, o desconto de imposto de renda retido na fonte vai ser informado mensalmente para o e-social e ele vai ser declarado e recolhido na DCTF Web. Por que declarado? O governo tem um sistema junto com a DCTF Web que, além de emitir o DARF para você pagar, você declara uma dívida, né? Você declara retenções de INSS, imposto de renda, parte patronal previdenciária para o governo. Então você declara e recolhe. Então o governo vai ter a informação também. Agora, além do INSS, vai ter a declaração e a informação do imposto de renda retido na fonte, pessoal. Vamos ver como que vai ser isso. Existia uma instrução normativa da Receita Federal número 2005, do ano de 2021, né? Esse ano aqui, o governo publicou a instrução normativa número 2137/2023, que modificou a instrução normativa número 2005 de 2021. Então, a gente está se baseando, a gente vai falar tudo sobre a instrução normativa 2137. Uma novidade dessa instrução normativa, pessoal, ela substitui a DCTF normal pela DCTF Web em relação ao imposto de renda decorrente das relações de trabalho. Poxa, imposto de renda decorrente das relações de trabalho tem tudo a ver com o nosso departamento pessoal, cara de recursos humanos, não é? Não é a gente que prepara a folha de pagamento,
desconto o imposto de renda do pessoal, né? Então assim, ó, o imposto de renda será apurado por meio de envio do e-social. Então, o imposto de renda será enviado pelo e-social. O que é enviado? Vai ser declarado. Quando a gente elabora o XML para ser enviado, agora o imposto de renda vai estar lá dentro. Essa rubrica, esse desconto, né? Olha outra frase importante aqui, ó. Esta mudança ocorrerá a partir do período de apuração maio de 2023. Vamos sempre ficar bem atentos nos termos que o governo usa, tá? O governo usou o termo período de apuração. Então, período de apuração é diferente de competência, tá? Período de apuração quer dizer determinadas coisas ocorridas naquele período. A gente vai ver isso também, tá? O que é esse período de apuração? E a partir do momento que a gente determinou o que é o período de apuração, quando que vence essa guia de recolhimento, né? Vamos verificar isso aí. Então, vamos lá, ó. Instrução Normativa Receita Federal do Brasil, número 2137. Ela altera a Instrução Normativa número 2005 de 2021, que dispõe exatamente sobre a apresentação da Declaração de Créditos Tributários Federais, DCTF, e da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e outras entidades e fundos, DCTF-Web. Então vamos lá, pessoal, o que é a DCTF? É aquela declaração que geralmente o pessoal da parte fiscal e contábil vai lá, informa, olha, eu paguei tal DARF, de tal código de recolhimento, tal dia, tal banco. Você está declarando para o governo o DARF que você pagou. E a DCTF-Web é uma nova sistemática, né, de declaração de débitos e créditos previdenciários. Ela é mais moderna, ela fica dentro do ECAC, né? Ela agrega informações do REINF e do e-social e também do Perdecomp Web. E ela te dá uma guia para pagar. Que guia que ela está dando para pagar atualmente? A guia de INSS da empresa. Mas, a partir dessa videoaula de hoje, além da guia de INSS, além da guia previdenciária, o que ela vai apresentar para a gente recolher? Junto com a guia previdenciária, ela vai apresentar a guia de imposto de renda, tá? O imposto de renda descontado dos trabalhadores. Olha que mudança significativa, pessoal. Já vamos colocar isso na nossa mente. Mudou o jeito de recolher imposto de renda, mudou, tá? A gente vai ver tudo isso aqui agora, nesse momento, tá? A partir dessa videoaula de hoje. Então vamos lá, ó, o que fala o artigo 19 da Instrução Normativa 2137. Pessoal, muito interessante vocês lerem essa Instrução Normativa, porque ela fala muito mais coisa, tá? Ela não fala só na mudança do imposto de renda retido dos trabalhadores, tá? É que isso é de imediato, por isso que a gente está falando já. Mas ela fala muitas coisas que vão acontecer no decorrer do ano, tá? Já vou dar até uma palhinha para vocês, ó. Ela fala que em alguns momentos do ano, lá para setembro e outubro, ela vai incluir outros tipos de retenção, como retenção sobre notas, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, que é retido em alguns tipos de nota, de alguns tipos de atividade. Então, em setembro e outubro vai ter mudanças nisso, tá? Qual a forma de apresentação desses tipos de retenção? É através do FD-REINF. É o REINF que apresenta essas coisas que eu citei agora: PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda retido na fonte sobre as notas. Então o REINF que vai apresentar isso aí, tá? Então vamos ficar atento
no decorrer do ano para mais mudanças na DCTF Web, tá? Oportunamente a gente vai estar conversando com vocês sobre isso. Então, mas olha o que diz o artigo 19b dessa instrução normativa, ó. A DCTF Web substituirá a DCTF como instrumento de confissão de dívida e de constituição de créditos tributários relativos ao imposto de renda retido na fonte, decorrentes da relação de trabalho, apurados por meio do E-Social, cujos fatos geradores ocorrem a partir do mês de maio de 2023. Pessoal, olha quanta informação num artigo só. Então vamos lá, a DCTF Web, que fica dentro do ECAC, que hoje em dia ela emite para a gente a guia previdenciária, ela substitui a DCTF normal como instrumento de confissão de dívida e de constituição de créditos tributários relativos ao imposto de renda decorrente da relação de trabalho, apurado por meio do E-Social. Então quem que vai informar isso? O E-Social. Cujos fatos geradores ocorrem a partir do mês de maio. O que é fato gerador, pessoal? A grosso modo dizendo, é o pagamento efetuado. Tá? A gente vai conversar sobre isso. Fato gerador que ocorreu a partir do mês de maio de 2023. Então a gente vai dar alguns exemplos aqui do que é isso. O que é um fato gerador que ocorreu em maio? A gente vai conversar sobre isso. Olha o que fala o primeiro parágrafo desse artigo, pessoal. O disposto no artigo acima aplica-se aos códigos de receita 0561, 0588, 0610, 1889, 3533, 3562 e 0473. Então vamos lá, é tudo que vai mudar agora em maio para junho? Não, não é tudo. São esses códigos de receita, tá? Então a gente vai ter que fazer um levantamento no nosso departamento pessoal. Quais os códigos que eu tenho aqui? Se enquadra nesses aqui? Sim, então vamos ficar atento com isso, né? Claro, os sistemas de folha de pagamento já vão transmitir isso aí para o E-Social. Os programas da ProSol estão inteiramente preparados e prontos, né? Mas a grosso modo, o que eu tenho certeza que eu vou ter aqui? Com certeza eu vou ter o 0561, que é o imposto de renda relativo às relações de trabalho de trabalhadores normais, sócios das empresas, diretores, e o 0588, que é o imposto de renda relativo ao trabalho sem vínculo. Um exemplo bem claro disso é o autônomo, né, pessoal? Aquele trabalhador que não tem vínculo empregatício, mas que prestou serviço em determinado momento para a empresa, certo? Então vamos lá. Ou seja, a partir do período de apuração maio de 23, com vencimento da DCTF Web 20/6, o imposto de renda retido na fonte dos códigos mencionados acima não serão mais recolhidos via DARF, nem via DARF emitido no SICALC, pois eles serão recolhidos via DCTF Web. Pessoal, então vamos lá, aqui está bem claro, ó. A partir do período de apuração maio, com a DCTF Web 20/6, então, é na DCTF Web que vence 20 de junho. O imposto de renda dos códigos mencionados acima não serão mais recolhidos via DARF comum, e nem via DARF emitido do SICALC, pois eles serão recolhidos via DARF e DCTF Web. Então, o DARF comum nosso vai acabar, pessoal. Ah, mas não é o DARF que eu faço em algum software, ou na pior das hipóteses, faço na máquina de escrever? Não. Se eu for no SICALC, o tradicional SICALC,
eu colocava lá, código de recolhimento 0561, colocava o valor e emitia, não pode mais também. Porque agora é tudo DCTF Web, né? E não serão mais declarados via DCTF, pois eles serão declarados via DCTF Web. Tá? Então assim, a partir de junho não vou precisar mais entrar na DCTF normal e falar para o governo, ó governo, eu paguei um DARF 0561, 0588, tal dia, tal hora, em tal banco. Eu não preciso mais declarar, porque a DCTF Web ela tem uma forma diferente de declarar para o governo. A hora que eu faço, encerro e transmito uma DCTF Web, o governo já fica no banco de dados dele todas as informações dessa DCTF Web, inclusive uma numeração da mesma. O governo já tem um número dela. Pagou, já cai na conta no governo praticamente na hora. Então, o governo sabe quando pagou, de que jeito pagou, que banco pagou, que forma pagou essa DCTF Web. É mais moderno o jeito de pagamento e de declaração dela para o governo, certo? A arrecadação dos valores do imposto de renda assalariado. Ao serem declarados na DCTF Web, esses códigos de receita não devem mais ser informados no programa gerador DCTF, PGD, que a gente acabou de conversar. Além disso, passam a ser pagos por meio de DARF numerado emitido pela própria DCTF Web a partir do período de apuração maio. Vamos conversar bastante sobre isso, pessoal. Período de apuração maio, tá? Então, assim, para esses códigos citados, não vai ter mais a DCTF normal e vai ser a nova DCTF Web. Ratificando, deixando bem explícito para vocês, tá? Não vai mais ter o DARF comum. Não tem mais DARF, tá? Puxa, eu errei, emiti o DARF e paguei. Então, se você efetuar pagamentos indevidos no DARF comum, esses valores deverão ser objeto de pedido de restituição ou compensação. Sem querer, mandei para o meu cliente um DARF comum. Sem querer, emiti um DARF e passei para o meu financeiro. E esse cliente ou meu financeiro pagou o DARF. O que eu tenho que fazer? Fazer um pedido de restituição ou de compensação. Pessoal, de uns tempos para cá, como é que eu faço um pedido de restituição ou compensação de valores da Receita Federal e que eu queira abater nas minhas contribuições previdenciárias? É pelo Perdecomp Web, né, pessoal? Então, assim, ficar atento, né? Como que eu faço compensação ou peço restituição de valores? Pelo sistema Perdecomp Web, pessoal, tá? Então, são tudo novidades, vocês têm que ficar atentos e, se ocorrer, utilizar no dia a dia, certo? Então, mas vamos lá, então, vamos dar uma aula prática para vocês aí. Como é que a DCTF Web apura esses valores IR? Mas espera aí, até agora você falou de E-Social, DCTF Web, mas como que ela vai saber de tudo isso? Qual o valor que ela pega? É referente ao quê? Como que ela faz isso? Vamos ver? Ela usa essa sistemática, pessoal. Os valores de desconto do imposto de renda retido na fonte na DCTF Web tem como origem as informações dos eventos periódicos de remuneração S1200, S2299 e S2399. Então, quais são os eventos periódicos das empresas em geral, pessoal? O S1200, que vai à nossa folha de pagamento, né? Uma réplica do nosso Olerite, que vai os vencimentos e os descontos. O S2299, que é o desligamento do trabalhador e as consequentes rubricas daquela rescisão. E o S2399, que é um eventual desligamento de um trabalhador que não é um trabalhador da categoria 101 a 111, que
são, por exemplo, um desligamento de um diretor, né, um desligamento de um trabalhador não assalariado, certo? Então também vai as rubricas lá dentro. O E-Social mandará a totalização desses valores para a CTF-Web conforme os pagamentos que tenham sido referenciados no evento de pagamento S1210. Opa! Então vamos lá! O S1210 também é um evento periódico. Ele também é obrigado a enviar já há muito tempo, né? Quais são os eventos periódicos que eu envio? 1200 e 1210. O 1210, o que eu informo nele? Quando que eu paguei aquele trabalhador. Mas quando que eu paguei o quê? Quando que eu paguei aquele recibo de pagamento dentro do 1210, ao nome do pagamento e a data que eu paguei. Então ele vai cruzar o 1210 com o 1200. Mediante esse cruzamento, o governo vai saber quais valores de imposto de renda descontado, não vai? Vai. Vamos ver como que é isso? É através da conciliação. Eventos de remuneração versus eventos de pagamento. Então vamos lá. Ó. Remuneração S1200 e 2299 contra evento de pagamento 1210, que o E-Social apura os valores descontados do imposto de renda e faz o chamado regime de apuração do IRRF, através dos pagamentos efetuados dentro do mês. O E-Social verifica as datas de pagamento através do evento periódico S1210, enviando assim os valores de imposto de renda para a CTF-Web. Então vamos lá, pessoal. Ele compara a rubrica de imposto de renda que está no S1200 com a data que pagou, S1210. Reserva esse valor e quando eu peço o fechamento do meu E-Social, como que eu falo para ele, eu quero fechar? É através do evento periódico 1299, né? Fala, ó, E-Social, quero fechar o mês. Ele manda tudo isso para a DCTF-Web, certo? Olha como estão cruzando as coisas, pessoal. Como que o governo está fazendo conciliações e cruzamentos, tá? E através dessas conciliações e cruzamentos, que a médio prazo ele vai começar a extinguir outras obrigações acessórias. Vamos conversar sobre isso. Mas espera lá, o governo vai checar algum cálculo? Não, pessoal, num primeiro momento não. Ó. Sobre os descontos de imposto de renda. O E-Social não realiza cálculos com relação ao imposto de renda. Ele considera o valor que foi efetivamente descontado pelo empregador e informado dentro dos eventos periódicos. Então, o que você informar, tá? O governo vai aceitar em relação ao desconto de imposto de renda. Serão esses valores de IRRF que alimentarão os sistemas da Receita Federal do Brasil, no que diz respeito ao imposto de renda pessoa física. Então vamos lá, pessoal. Nessa tela aqui a gente vai conversar bastante agora, ó. Por que que o governo ele não vai verificar se o departamento pessoal da empresa fez o cálculo certo ou não? Porque existe toda uma legislação de imposto de renda que todo contribuinte brasileiro, no mês de abril do ano seguinte, ele é obrigado a quê? Ele é obrigado a fazer a declaração de ajuste anual pessoa física dele, CPF dele. Então, ali, quando ele faz esse ajuste, o governo vai verificar. Ele pagou imposto em demasia, né? Se ele pagou imposto a mais,
ele vai restituir ou ele pagou imposto a menos. Se ele pagou imposto a menos, ele vai pagar a diferença. Então, por isso que o governo não calcula, ele não verifica mensalmente o que vem sendo descontado. Porque todo contribuinte do Brasil, em abril do ano seguinte, faz o ajuste anual, né? Então, a partir do momento que eu estou informando agora na E-Social essas rubricas de imposto de renda, o governo já está guardando essa informação para um dia substituir a DIRF, pessoal, né? Então, assim, ele vai guardando esses descontos na base dele, vai chegar uma hora e falar, ó, não precisa mais informar a DIRF. Qual que é a previsão do governo? Mais ou menos 2025 não ter mais DIRF, tá? Por quê? Já está começando esse processo de informar tudo que o governo precisa para a DIRF. Uma dica para vocês aí, tá? A gente tem informações aí que o governo ele vai criar um novo evento para o E-Social, que é o evento 1220. O que vai dentro desse evento 1220? Vai informações para a DIRF. Por exemplo, dados da pensão alimentícia do trabalhador, dados dos planos de saúde ou planos odontológicos do trabalhador. Quais dados? Dados que é descontado do trabalhador. Então, descontou a pensão alimentícia, descontou plano odontológico, isso aí vai na DIRF atualmente. Então, o governo já finalizou que ele vai criar mais um evento periódico chamado 1220, e quando a empresa for passar o E-Social, que ela passar o 1200, 1.200, 1210, 1.210, vai ter que passar o 1220 também. O que vai dentro do 1220? Informações a princípio relativas de convênios médicos e odontológicos e de pensões alimentícias. E com isso o governo vai ter um banco de dados da vida do departamento pessoal das empresas. Com isso ele pode extinguir a DIRF no futuro, certo? Como a gente já antecipou nessa videoaula para vocês, o governo durante o ano de 2023 ele também vai exigir do REINF das empresas eventos de retenção como 2889, por exemplo, PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda retido nas notas. Se ele exigir isso aí também são informações que vão na DIRF atualmente. Então, exigindo isso e as empresas fazendo essa informação, no futuro bem próximo vai ser extinta a DIRF, pessoal, certo? Uma obrigação acessória a menos, né? Pessoal, agora vamos dar exemplo prático para vocês. Como que o E-Social assumirá esses valores de imposto de renda? Nesse período de apuração maio de 2023, que está para ocorrer agora, que é a mudança que vai acontecer. Exemplo número 1. Retenção do imposto de renda dos salários de abril que eu paguei em maio. Isso o governo vai separar e vai guardar essa informação. Retenção do imposto de renda de férias do trabalhador, com um exemplo. Ele saiu de férias dia 15 e pagou ele dia 12. Pagou dentro do período de apuração maio. O governo separou essa rubrica de IR e guardou esse valor. Retenção do imposto de renda sobre o adiantamento salarial do dia 20 de maio. Fiz a minha folha de pagamento de vale. Adiantamento salarial, o famoso vale do dia 20. Deu IR ali? Deu. O governo separou essa rubrica e guardou esse valor. Por exemplo, fiz uma rescisão de um outro trabalhador que teve uma homologação dia 27 de maio. Eu paguei ele dia 27 de maio. Deu IR? Deu. O governo guardou essa informação e separou esse valor. Certo, pessoal? Então, assim, olha quanta coisa que o governo vai separar, guardar essa informação e vai jogar para a DCTF Web de 20/6. Então, isso aqui são exemplos claros
do que vai para a DCTF Web de 20 de junho. O que vai para a DCTF de 20 de junho? Tudo que eu paguei dentro de maio. O que eu paguei em maio? Salário de abril, eventual férias dentro de maio, o desconto de IR do vale do dia 20 de maio, impostos de renda retido numa rescisão em maio. Isso aí vai para a DCTF Web de 20/6. Exemplo 2, pessoal. Mais um exemplo aqui, ó. Retenção dos salários de abril, pago em 5/5. Vai para a DCTF Web de 20/6. Mudei o exemplo aqui, pessoal, ó. Exemplo de IR de férias do trabalhador que começou 1/6. Uma férias que vai começar daqui a 40 dias e vai influenciar no período de apuração maio. Por quê? Se ele saiu de férias 1/6, o que diz a lei? Eu tenho que pagar 2 dias antes. Então eu paguei 30/5. Então o IR dessas férias vai no período de apuração maio, DCTF Web 20/6. Pessoal, olha a importância do RH em sintonia com o DP, dos departamentos da empresa em sintonia com o DP, tá? Eu não posso simplesmente, depois eu faço essas férias aí de 1/6, não. Eu tenho que fazer antes de chegar em 1/6, primeiro, para pagar o trabalhador dia 30 de maio, e para que essas férias já vai no S.1200 de maio, tá? Porque essas férias agora, elas vão dentro do 1.200 de uma forma especial, com rubricas especiais, dentro daquele período de apuração. Então, uma férias de junho vai dentro do 1.200 de maio. Vamos ficar atento, vamos atualizar o nosso programa de folha de pagamento ProSol. Está sempre com o programa atualizado para que as informações sejam enviadas de forma correta. Só que é uma dica muito interessante, pessoal. A férias do mês seguinte vai dentro do 1.200 de maio, vai dentro do 1.200 da competência atual. Vamos colocar isso na cabeça. Lá no nosso TAP da ProSol, pega e abre o XML para dar uma olhadinha. Olha o XML. Vocês vão verificar que agora tem um pagamento lá. Vai chamar férias e a data das férias, para o E-Social identificar essas férias, tá? Então vamos lá, nesse exemplo aqui, ó. O que vai para o período de apuração maio, que vai para a DCTF Web de 20/6? Salários de abril, pagou em 5 de maio. Uma férias com início em 1/6, pagou 30 de maio. Imposto de renda sobre o adiantamento salarial do dia 20, o famoso vale do dia 20. Vai para a DCTF Web de 20/6. Olha aqui, pessoal, olha esse exemplo aqui, ó, o último exemplo. Uma rescisão de contrato de trabalho no final de abril, que eu paguei em 2 de maio. Então, assim, uma rescisão de abril está influenciando na minha DCTF Web que vence 20/6. Certo? Por quê? Porque é a data de pagamento. Quando eu estou fazendo uma rescisão, não informo a data de homologação? Eu informo. Onde que o E-Social vai confrontar essa data de homologação? No S.1210 de maio. Então, pessoal, olha a importância do S.1210. Se eu esquecer de informar algum S.1210, não vai ficar valores de RF, valores de imposto de renda fora da minha DCTF Web de 20 de junho? Vai ficar. Por quê? O valor vai ficar perdido. Se eu não informar o 1210, relacionando, confrontando esse pagamento, o E-Social e a DCTF Web não vai saber quando pagou. Então tem que ter uma boa relação entre o 1200 e o 1210. Certo, pessoal? Então, 2 exemplos aqui para vocês
de como o E-Social vai enviar informações para a DCTF Web, certo? Aqui, pessoal, olha que legal, ó. A gente pegou informações da Receita Federal. Isso aqui, se vocês entrarem no site da Receita Federal ou no site do E-Social, tá lá uma página explicativa disso aqui, tá? Então, assim, essas telas foram o próprio governo que cedeu pra gente. Então, vamos lá, ó. Tela 1, grupo de tributos. Período de apuração, maio. Então, vamos lá. O que é período de apuração para fins de INSS? É o meu olerite de maio. Então, o olerite de maio, recibo de pagamento, minha folha de pagamento, salário, gratificações, gorjetas, horas extras, faltas, tudo que influenciou no cálculo de NPS de maio, é o meu olerite de maio e é o que vai gerar as contribuições previdenciárias. O que é período de apuração maio para fins de imposto de renda? São os pagamentos efetuados. Então, assim, para fins de imposto de renda é a mesma coisa que o NPS? Não, de forma alguma. O NPS é uma réplica do meu olerite. O imposto de renda são pagamentos efetuados. Eu posso ter férias de um trabalhador num mês e de outro trabalhador em outro mês. Eu posso ter rescisão do trabalhador num mês e rescisão com pagamento em outro mês. Eu posso ter salários do mês anterior sendo pagos na competência, no período de apuração maio. Então, assim, o imposto de renda é diferente da apuração da Previdência, né, pessoal? Porque são leis distintas, né? Leis completamente diferentes. Percebam que na DCTF Web, com vencimento 20/6, já vai aparecer a linha, o grupo imposto de renda. Olha esse exemplo que o governo deu, ó. R$ 11.150 de imposto de renda. Tá? Então vai ter aqui previdência descontada do segurado, previdência patronal, previdência para outras entidades e fundos, que é os terceiros, e imposto de renda. Novidade total, pessoal, novidade para maio. Vencimento 20/6, ó. Não existia imposto de renda na DCTF Web, agora existe. Novidade para o Departamento Pessoal das Empresas aí, certo? Vamos para uma tela 2 aqui, ó. Se eu clicar no sinalzinho de mais aqui do total de R, ele vai me mostrar, ó, tudo que o E-Social mandou. Então, assim, ó, DARF 0473, trabalho no exterior, R$ 300. DARF 0561, rendimentos do trabalho assalariado, R$ 10.000. DARF 0588, trabalho sem vínculo, R$ 700. DARF 1889, rendimentos acumulados de acordo com o artigo 12 da Lei 7713, R$ 150. Então ele esmiuça aqui para mim tudo que o E-Social jogou para ele. Como? Só clicando no sinal de mais aqui, né? Vamos para a tela número 3 aqui, ó. Vocês vão perceber, pessoal, que o E-Social tem filtros. Comece a utilizar esses filtros do E-Social. Perdão, a DCTF Web, né? A DCTF Web tem filtros, ó. Então, filtros origem, filtros periodicidade, filtros grupos, né? Filtro código de receita, filtro CNO. Então, vamos lá. Se eu escolher E-Social, ele vai mostrar tudo que o E-Social mandou. Se eu escolher aqui, pessoal, REINF, ele vai mostrar o que o REINF mandou. Mas, por exemplo, o que teria previdenciário aí que o REINF mandou? Ora, se eu contratei um serviço que teve retenção na nota, vai aparecer aqui o CNPJ de quem me prestou o serviço e o valor daquilo que eu paguei para aquela empresa, o NPS que foi descontado e que é obrigação minha pagar. Então, se eu escolher REINF aqui,
vai aparecer aqui um exemplo, né? Contribuição previdenciária retida e o CNPJ de quem prestou serviço. Não, mas como eu escolhi esse social, está me mostrando os valores de origem do E-Social. Previdência do segurado, previdência patronal, previdência para outras entidades e fundos e a novidade, imposto de renda, né? Vamos para a tela número 4, pessoal. Se eu escolher aqui, ó, o grupo imposto de renda, ele vai me mostrar os dados do imposto de renda. E se eu escolher o grupo previdência, vai me mostrar os dados da previdência. Posso filtrar por código de receita. Se eu colocar 0561, ele vai me mostrar tudo, o valor filtrado 0561, tá? CNO, as obras que eu tenho para previdência, né? E assim vai. Tela 5, pessoal, tela de emissão de DARF. Então assim, eu posso selecionar, a princípio ele vai me dar tudo selecionado aqui na direita, né? Se eu clicar em emitir DARF, ele vai me emitir um DARF. Percebam que se eu tiver PERDECOMP relacionado, se eu informei que eu tenho créditos relativos a situações específicas de créditos, por exemplo, né, como a gente citou um DARF que eu recolhia mais de forma errônea, créditos previdenciários que eu consegui por determinação judicial, eu posso abater pelo PERDECOMP aqui, né, pessoal? Aqui, pessoal, um exemplo de DARF único com o imposto de renda e o INSS já embutido. Olha que novidade aqui, ó. Empresa tal, período de apuração maio, data de vencimento dessa DCTF Web 20/6, 20/6, toda a dívida dessa empresa em relação ao trabalho que o DCTF Web apurou. Rendimento de trabalho no exterior, rendimento de trabalho assalariado, rendimento de trabalho sem vínculo, contribuição previdenciária do empregador, contribuição dos contribuintes individuais, salário e educação, terceiros do INCRA. Então assim, tudo que tem de débito dessa empresa com o governo está num DARF só. Inclusive agora a novidade, imposto de renda retido na fonte. Percebam que mudou o DARF, fica bem atento, pessoal. E aqui um DARF, se eu filtrar, né, apenas com o imposto de renda, eu posso separar um DARF de imposto de renda e um DARF das contribuições previdenciárias? Até posso, né? Porque, como vocês viram, na tela de emissão de DARF, eu tenho lá a opção editar DARF e posso assinalar o que eu quero que saia no DARF, tá? Então, posso assinalar, a princípio, a parte patronal e a parte de segurados de previdência, emitir um DARF. E depois eu posso assinalar a parte de imposto de renda, né, pessoal? A gente não aconselha, a gente aconselha sempre tirar um DARF só, bem melhor, né? Mas eu posso tirar dois DARFs editando o DARF, né, na tela de emissão. Se eu editar, eu vou ter dois DARFs para pagar. Paguei os dois, beleza, não tenho débito nenhum. Percebam que um DARF que a gente comentou, mas o DARF tem número, o DARF numerado sim, ó, número do DARF, ó, final 80, final 81, então sim, o DARF é enumerado. É através desse DARF aqui, é através dessa numeração, que o governo localiza ele rapidamente, e é por isso que eu não preciso mais fazer a DCTF normal. A partir do período de apuração 1/5 a 31/5, com vencimento em 20/6,
para esses DARFs citados, né, para esses códigos citados 0561, 0588 e todos aqueles outros, eu não preciso mais fazer a DCTF normal, eu só tenho a DCTF web. Certo, pessoal? Então assim, não esquecendo, tá? Qual que é a única forma de eu ter um DARF com código barra? Através desse DARF aqui da DCTF web. A DCTF web, ela me dá código de barra. Ao contrário, não tem mais, né? Então, turma, ratificar, frisar, a partir do período de apuração maio, 1/5 a 31/5, vencimento da DCTF web 20/6, teve mudanças significativas na DCTF web, mudanças significativas no DARF do IR, não vai ter mais DARF para determinados códigos de recolhimento, certo? Acabou o DARF, vai estar tudo na DCTF web. Agora olha a importância do nosso departamento pessoal, olha a importância do nosso RH, olha a importância de estar tudo certinho e bem feito. Não vamos esquecer de atualizar os programas da ProSol. Os programas da ProSol já estão aptos e preparados para tudo isso, né? E ficar atentos agora com a nova sistemática de recolhimento do imposto de renda retido na fonte, descontado dos trabalhadores. Certo, turma? Obrigado pela paciência de ter ficado comigo aí. E muito em breve a gente vai estar fazendo mais videoaulas para vocês aí, dando dicas das novidades. Tá bom? Um abraço, boa semana. Até mais.